Então, eu vou iniciar essa aula a partir do último resultado, recordando a vocês o último resultado da aula 9, da aula passada, que é essa proposição aqui. Tá? E isso aqui é uma chave para a gente entender um conceito muito importante, que é o conceito de aplicação exponencial. É o foco dessa aula hoje. Então, isso aqui foi o que nós vimos na aula passada. Dado um ponto na variedade, existe uma vizinhança desse ponto, chamada de V, contendo esse ponto dado, né, a vizinhança do ponto. Só um instantinho. Certo? Então, existem epsilon e delta. Existe um domínio, atenção, dessa forma daqui, isso é muito importante, já vou enfatizar mais. E uma aplicação, chamada de gama, artesiana, que se domina em M. Tá? Esse domínio é um aberto, não coloquei, mas é um aberto do fibrado tangente. Onde esse aberto do fibrado tangente, né? Ele foi escolhido, o ponto base está nessa vizinhança V dada, e para cada ponto base, o vetor no espaço tangente está contido aqui numa bolinha de raio epsilon 1. Colocou assim, vocês vão entender por quê. Tá? Então agora eu tenho um intervalo, atenção, muita atenção nessa. Qual é a chave aqui? Esse intervalo, ele vai servir para todos os pontos e vetores. Entendeu? No certo sentido, é uma coisa uniforme. E o que é que essa aplicação faz? Essa é a aplicação que, se você fixa o ponto em U, ou seja, um ponto em um vetor, e faz aqui o outro parâmetro variar, que é um parâmetro, né, no intervalo, chama parâmetro T. Quando você faz isso variar, quando faz o T variar, isso vai variar aqui, sobre uma curva. Pronto. O teorema garante que essa aqui, e a gente fez isso, né? Daqui a pouco eu lembro como a gente fez. Mas essa curva é a única geodésica de M que no instante t igual a zero, passa pelo ponto Q com velocidade v. Né? Só recordando, aí, isso aqui é o fluxo geodésico da variedade. Né? Então, a construção desse fluxo, digamos assim, uniforme, ele foi feito usando o fibrado tangente. O fluxo geodésico e o campo geodésico são definidos no fibrado tangente. Fazendo dessa forma, certo? Isso recorda um pouco a gente, né? O pessoal chama um pouco daquelas coisas de mecânica newtoniana, né? Quando você transforma uma equação de segunda ordem justamente numa equação de primeira ordem com o dobro de variável. No fundo é isso. Quando você passa para o fibrado tangente, é isso que a gente está fazendo, tá? Só que dessa maneira a gente tem um ganho enorme. E isso que eu quero enfatizar. É que todas essas geodésicas, todas elas, estão definidas sobre o mesmo intervalo. Tá certo? Isso aí é um ganho enorme. A gente não conseguiria fazer isso a priori, a princípio, só sobre a variedade, entendeu? Felizmente, minha canetinha não está me ajudando, para variar. Bom, mas foi isso que nós vimos, né? Eu já lembrei a vocês qual foi a ideia. Esse é o teorema de existência do fluxo aplicado ao campo geodésico no fibrado tangente. Muito bem. Bom, na aula passada também, falando sobre geodésicas, eu fiz uma observação. Quando você tem uma curva, ou melhor, uma geodésica sobre a variedade,
o que acontece se a gente fizer uma mudança de parâmetros? Qual é a condição para que a mudança seja uma geodésica, né? Nós vimos que a condição é que essa mudança seja, no máximo, uma aplicação linear, né? A gente fez a conta, mas isso é super razoável porque as geodésicas, elas têm a norma do vetor tangente tem que ser constante. Então, para você fazer uma mudança de variáveis, né? Ou seja, compor a curva com uma aplicação no intervalo, de forma que a derivada ainda seja constante, essa aplicação só pode ser uma aplicação linear. Porque a derivada, ou seja, é a aplicação cuja derivada é constante, da reta na reta, né? É uma aplicação linear. Muito bem, então o que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer o seguinte, se a gente tem uma geodésica na variedade, a gente pode reparametrizar essa geodésica por uma aplicação linear. E ela continua sendo geodésica, tá? Digamos assim, isso é um corolário dessa observação que eu fiz na aula passada. Um corolário imediato. Eu vou repetir. Dada uma geodésica, se gama é uma geodésica, aí você compõe gama, o parâmetro t, com aplicação linear, em vez de t, você coloca AT mais B e compõe. Isso continua sendo uma geodésica. O que você está fazendo aí? Você está mudando a velocidade, né, do vetor tangente. Mas mudando por um fator proporcional, ou seja, o vetor velocidade ainda é constante. Isso é permitido. Esse fato, junto com... Bom, primeiro esse fato é o que a gente chama de homogeneidade, né? Ou seja, está aqui o enunciado conforme o texto do Manfredo. Se nós temos... A gente está usando essa notação, né? Gama T, QV. O que é gama T, QV? Gama T, QV é isso aqui. É a única geodésica de M que no instante t igual a zero, ela passa pelo ponto Q com velocidade v, tá? Podia chamar isso aqui também de gama de t só, e dizer tudo isso que eu disse. Então isso aqui é uma notação. Bom, se gama t QV está definido no intervalo menos delta delta, né, conforme a gente viu aqui, se t está nesse intervalo, então a gente sabe que se eu considerar a curva, o que é isso aqui? Isso aqui é a geodésica que passa, no ponto t igual a zero, passa pelo ponto Q com velocidade AV. Okay? Pronto. Essa outra geodésica, onde há um número positivo, essa outra geodésica está definida, ou estará definida no intervalo menos delta sobre A, delta sobre A. Mas ainda, essa geodésica, gama TQAV, é exatamente essa geodésica calculada no parâmetro AT. Tá bom? Bom, eu acho que essa notação pode atrapalhar um pouco. Então, como é que a gente prova essa afirmação de outra forma? Muito simples. Considerando simplesmente essa transformação aqui, linear. Certo? Ou seja, dada a minha geodésica gama, e agora eu estou usando só um parâmetro para facilitar, tá? Gama aqui, nesse caso, é essa geodésica. É a geodésica que no ponto 0 passa pelo ponto Q com velocidade v, tá? Se gama é essa geodésica, aí eu vou definir a outra curva alfa dessa forma, né? Nesse intervalo, e aí eu faço, ou seja, se eu divido o intervalo por A, eu vou multiplicar o parâmetro por A, tá certo? Para ficar, porque essa daqui está definindo o intervalo menos delta delta, né? Então, para que o AT esteja no intervalo menos delta delta, o T, esse Tzinho, tem que estar no intervalo menos delta sobre A, delta sobre A. Muito bem. Isso é para ficar bem definido. Ora, mas quando eu faço isso, pela regra da cadeia, né? Bom, primeiro que no zero, alfa de zero é igual a gama de zero. Ótimo. Agora, pela regra da cadeia, eu coloquei aqui zero, mas vale em qualquer ponto, tá? Pela regra da cadeia, diretamente, você vê que alfa' de zero é A vezes gama' de zero, né? Ou seja, alfa' de zero é AV. E pela conta que nós vimos na aula passada,
a derivada covariante, certo? A derivada covariante dessa curva, né? Se a curva é dada dessa forma, eu fiz aqui no caso geral, na aula passada. Isso aqui é igual a A ao quadrado vezes a derivada covariante de gama. Tá bom? Ora, mas se gama é geodésica, isso aqui é zero. Então, a derivada covariante de alfa também é zero. Ou seja, alfa é uma geodésica. Então, alfa é uma geodésica que, no instante zero, passa em Q com velocidade AV. Tá? Pela notação, alfa é essa geodésica daqui. Né? Aliás, alfa é essa geodésica por construção. Isso não funciona. Essa primeira igualdade vem daqui, ó. Essa igualdade vem daqui, tá? Essa definição de alfa. Alfa é gama AT. Muito bem. Depois que a gente derivou, a gente percebeu que isso aqui alfa é a geodésica que no ponto Q tem velocidade AV. Então a notação é essa, tá? Então essa é a segunda parte da proposição, do lema, né? Lema de homogeneidade, tá? Ou seja, vou repetir de novo. Dada uma curva, dada uma geodésica, você sempre pode reparametrizá-la por uma função afim. Tá? E é claro que o que é que isso faz no intervalo? Isso muda o intervalo proporcionalmente. Muda também o tamanho do vetor proporcionalmente e muda o intervalo também, para as coisas ficarem definidas, bem definidas. Ok? Então, o lema de homogeneidade. Aí, o que é que a gente faz? A gente aplica o lema de homogeneidade nessa proposição. Tá? E aí é o que eu estava enfatizando. Esse intervalo menos delta, delta, ele é um intervalo de definição para geodésicas, para todas essas geodésicas que passam por Q com velocidade V, para todo Q no domínio nesse aberto V, e para todo V no espaço tangente com norma menor do que ε1. Tá? Todas essas geodésicas estão uniformemente definidas nesse intervalo menos delta, delta. Ora, como eu posso mudar o tamanho do intervalo, tá? Então, eu vou aplicar o lema de homogeneidade aqui e vou fazer essa mudança uniforme. Eu vou deixar todas essas geodésicas, todas elas definidas no intervalo menos 2, 2. Essa é a proposição, tá? Então, essa proposição é simplesmente a aplicação do lema de homogeneidade na proposição anterior, que foi a proposição da aula passada. Tá? Ou seja, está aqui. É a mesma proposição, só que eu posso mudar o tamanho do intervalo, como eu já disse e repeti. Escolhi, por exemplo, o intervalo menos 2, 2. Vai ficar claro já por quê, tá? Então, como eu posso mudar... Eu tenho uma pergunta. Esse intervalo aí, tamanho qualquer, é realmente tamanho qualquer? Porque, tipo, geralmente quando a gente pensa em epsilon, a gente pensa em epsilon pequeno, né? Mas pode ser qualquer um que eu pensar, né? Exato. Eduardo, eu vou fazer o exemplo da esfera. Aí você me recorda, eu vou enfatizar mais isso aqui. Dar um exemplo concreto, mostrar o que é que está acontecendo de fato. Ok. Tá bom? Depois eu vou tentar explicar também qual é a visão geral aqui, por que a gente segue esse caminho, tá? Mas, enfim, é o mesmo resultado, só fiz aumentar o intervalo, digamos assim, uniformemente, né? E para você verificar isso, é só nessa proposição aqui, não existe o epsilon e delta, né? Você vai tomar o epsilon agora, um epsilon menor do que delta vezes epsilon 1 sobre 2, tá certo? Aí você aplica o lema de homogeneidade para essa proposição. Deixa todo mundo... o detalhe está no livro do Manfredo, vou deixar vocês olharem, tá? Mas isso é o segredo. Então, quando você faz isso, agora está todo mundo... Observe que no resultado agora, você não precisa mais falar de delta, né? Porque o delta agora, digamos assim, é uma constante, entendeu? É 2. Não precisa entrar no enunciado. Então, dado o epsilon 1 e o delta da proposição, digamos, da primeira proposição,
O epsilon que você vai usar aqui nessa é esse epsilon daqui. É qualquer número menor do que esse número aqui. É só aplicar. Tá bom? Vou deixar os detalhes para vocês olharem no livro do Manfredo. E, como eu disse, depois eu vou explicar mais aqui, talvez no exemplo da esfera. Muito bem, mas, bom, vamos supor, entendendo, aplicando isso aqui agora, né? Vamos assumir temporariamente isso aqui, tá certo? Então, dado um ponto, existe uma vizinhança, existe um epsilon, de tal forma que eu tenho todas as geodésicas, né, que passam por Q com velocidade W, desde que o W seja pequeno, elas estão definidas no intervalo -2, 2. Tá? Então, diante disso, né, tomando essa agora, esse aberto aqui, tomando essa, digamos, esse fluxo geodésico, isso nos permite, então, agora definir o que a gente chama de aplicação exponencial. Tá? Como é a aplicação exponencial? Atenção, esse lema ele não é necessário, mas ele é útil. Futuramente vocês vão ver. Já, na verdade. Então, como é que a gente define a aplicação exponencial? A aplicação exponencial, a princípio, ela é definida neste aberto do fibrado tangente, tá? Então, dado um ponto, considere o aberto da proposição anterior, não é o aberto do fibrado tangente. E aí, nesse aberto, você define a aplicação exponencial como a aplicação que vai do fibrado tangente na variedade. Pega um ponto QV do fibrado tangente, e aí você toma a geodésica. Atenção, agora a geodésica ela está definida no intervalo -2, 2, tá certo? Essa daqui. Então, eu posso calcular o valor dela em qualquer número do intervalo. Eu calculo o valor da geodésica no valor t igual a 1. Tá certo? O que é isso aqui? Isso aqui é um ponto sobre a variedade. Pelo lema, novamente, de homogeneidade, é a mesma coisa de você tomar a geodésica, passa por Q. Aí, como vetor velocidade, você toma um vetor... Atenção, esse V aqui ele é muito pequenininho, tá certo? Esse V é muito pequenininho. Né? Ele está aqui, ó, esse epsilon daqui. É aí onde está definido, tá? Mas você pode também considerar a geodésica. Olha só, pelo lema de homogeneidade. Aqui é o lema de homogeneidade, essa igualdade. Você olha a geodésica, que passa por Q, cujo vetor, atenção, o vetor tangente é unitário, tá? Só que se esse cara é muito pequeno, essa geodésica você vai calcular não no ponto 1, mas quando t for igual à norma de V, que normalmente vai ser pequeno. Tá certo? São duas maneiras equivalentes, pelo lema de homogeneidade, são duas maneiras equivalentes a você definir. Então, essa aplicação, ela pega, novamente, um ponto QV do fibrado tangente e leva nesse ponto da variedade, que pode ser escrito dessa forma ou dessa forma, né, equivalentemente. Tá? Essa é a chamada aplicação exponencial. Primeira observação importante aqui é o seguinte. Quem é gama de TQV? Recordando, né? Quem é gama de TQV? Gama de TQV é a solução, tá certo, de um EDO, cujas condições iniciais são Q e V. E se vocês se recordam, e quem não se recorda, por favor, pode dar uma olhadinha aí nos livros de EDO, né? Quando a gente tem o teorema de existência e unicidade de soluções para um EDO, a gente prova também, normalmente, tá, que as soluções dependem diferenciavelmente das condições iniciais, certo? Esse teorema da dependência diferencial das condições iniciais garante, em particular, que essa aplicação exponencial ela é diferenciável. Por quê? Porque ela é dada justamente pela solução de um EDO, com essas condições iniciais, certo? E as soluções em relação aos parâmetros são diferenciáveis. Claro? Qualquer dúvida, vocês perguntam. É uma maneira, digamos assim, indireta de verificar que essa aplicação é diferenciável. Muito difícil em geometria a gente trabalhar
aplicações não diferenciáveis, tá certo? Eu vi agora, Helena, a pergunta, viu? Obrigado, tô melhorando. Assim, bom. Vamos lá. Muito bem, a primeira observação é essa, tá? Atenção, gente. Isso aqui é uma aplicação que a gente vai nos acompanhar o curso inteiro, tá? A aplicação exponencial. E, bom, nesse sentido ela é diferenciável. Só que normalmente a gente não usa ela dessa forma. Normalmente a gente, na maioria das aplicações, a gente utiliza a restrição a um aberto do espaço tangente. Ou seja, a gente fixa o Q e faz só o V variar, né? Agora vejam só, entendam aqui. A aplicação, o Q, né? Nesse caso aqui usando os parâmetros Q e W, tá? É só anotação, né? O Q está nessa vizinhança de M, e para cada Q, o W tá em TQM com norma menor do que epsilon. O que é isso aqui? Isso aqui é uma bola no espaço tangente centrada na origem de raio epsilon. Concordam? Sim. Ok? Então, quando eu vou olhar a aplicação exponencial e eu fixo o ponto Q, ela vai estar definida necessariamente, pelo menos está definida numa bola, tá certo? Essa bola de raio epsilon, centrada na origem do espaço tangente e de raio epsilon, como eu estava explicando, é essa daqui. Tá bom? Muito bem. Aí chegou. Demora, mas chega. Então, normalmente, é assim que a gente usa a aplicação exponencial, em muitas aplicações. Fixa o ponto e eu olho ela restrita a esse aberto, essa bolinha do espaço tangente. Atenção, muita atenção. O espaço tangente é um espaço vetorial, né? E aqui nós temos um produto interno, não é verdade? Aqui tem um produto interno que a gente coloca assim, que é a métrica riemanniana. O produto interno, por exemplo, ele vai nos dar a noção de norma, tá? A norma que eu estou usando aqui é a norma do produto interno, ou seja, da métrica nesse espaço tangente. Claro? Só para ficar... Daqui depende desse produto interno e, consequentemente, da norma, da métrica, tá? Muito bem, a aplicação exponencial, como ela é a restrição, por definição de restrição, é isso. Essa aplicação, no dado ponto V, ela vai ser essa exponencial de QV. E o que é isso, né? Repetindo, é o valor da geodésica, né, que é um ponto da variedade, no parâmetro norma de V, da geodésica que passa por Q com velocidade, por exemplo, V sobre a norma de V. Tá certo? Não sei se eu começo a explicar aqui. Talvez. Meu desenho ficou meio feio, né? Porque, enfim, essa bola aqui é uma bola métrica. Ela deveria... Esse cara devia estar no centro aqui, mas tudo bem. É que eu queria explicar aqui, né? Não sei se eu dou um... Pronto. Dessa forma aqui, quando eu tenho a bola centrada na origem de raio epsilon, aqui no espaço tangente, tá certo? Eu vou caminhar aqui sobre a geodésica, que passa por esse ponto, e tem o vetor velocidade v, mas eu só vou poder caminhar sobre ela, atenção, eu só posso caminhar sobre ela esse comprimento aqui, tá certo? Na verdade seria bom, sabe o que? Eu posso pegar aqui, digamos, W qualquer, e aí eu tenho aqui, né, W,
Eu tenho aqui esse vetor que vai ser o vetor, vai ser o W. E aí existe essa geodésica, tá certo? Existe essa geodésica, gama. Para cada valor aqui, mudar a cor, para cada W tem comprimento no máximo epsilon, tá? Então, para cada valor entre 0 e epsilon, digamos, eu posso olhar gama desse valor, tá certo? Então, ou seja, em outras palavras, esse segmento todinho, esse segmento aqui, ele é levado sobre esse segmento na variedade. Esse raio no espaço tangente, o raio dessa bola, é levado sobre essa geodésica, que eu vou chamar por enquanto geodésica radial. Tá? Se eu tomar agora outro raio aqui na bola, isso aqui vai corresponder aqui a uma outra geodésica, que passa por Q e cujo vetor tangente é esse. Todos esses pontos, digamos, intermediários, são levados nos correspondentes pontos intermediários. De forma que todo esse raio aqui é levado em todo esse raio. Está mais ou menos claro como funciona a aplicação exponencial? Em particular, essa bola, ela está definida sobre essa bola, pelo menos, e essa bola vai ser levada aqui, tá certo? Numa certa região, a imagem dessa bola. Bom, a proposição seguinte ela é bastante útil e importante. É uma coisa legal, fundamental até, tá? É que a aplicação exponencial, nesse contexto aqui, restrita ao espaço tangente, ela é um diffeomorfismo sobre a imagem. Né? Ela está definida, né, sobre essa bola. Tá? Então, vai existir um raio, eventualmente menor do que o do enunciado, tá? Eventualmente menor. Isso vai ficar claro também, já já. Existe um raio onde a aplicação é um diffeomorfismo sobre a imagem. Tá? Como é que a gente prova isso? A gente calcula a derivada da exponencial. E aí é no zero. Tá? A exponencial, vejam bem, ela está definida em toda essa bola. Eu posso calcular a exponencial, né? Para qualquer vetor aqui, ó. Qualquer vetor no espaço tangente, dentro dessa bolinha. Qualquer ponto aqui é um vetor. Aí o que a gente vai calcular? A gente vai calcular... Observe que... Atenção, gente. Observe que essa aplicação, quem é gama de 0QV, por exemplo? Quem é gama de 0QV? Essa era a minha dúvida, porque a norma ali embaixo, zero, eu não consegui entender. Aonde? Porque aí você está pegando o vetor nulo do espaço tangente, né, de norma zero. É. Na última coordenada é V sobre a norma de Q. Como é que vai ficar com essa norma zero aí? Muito bem, muito bem. Eu defino assim. Boa observação. Ou isso, essa daqui, se, né? Atenção, se, veja bem, se V for diferente de zero. Por quê? Porque no lema de homogeneidade, o número que você está multiplicando, veja só, boa pergunta aí. Ó. No lema de homogeneidade, ele só é aplicado quando o A é positivo. Né? O A aqui, nesse caso, o A é 1 sobre a norma de V, entendeu? Então isso aqui só vai fazer sentido para V diferente de zero. Isso aqui não, isso aqui vale sempre. Tá bom? Mas recordando aqui, lema de homogeneidade, tá certo? Precisa, para aplicar o lema, como a gente divide por A, né? No fundo, tá aqui, né? A gente divide por A. Então, esse número aqui precisa ser positivo, tá certo? Então, para aplicar o lema de homogeneidade tem que ser positivo. Isso aqui vale sempre, isso aqui não precisa.
Não. Sim, né? Mas... Exato. Só não lembro de homogeneidade que eu preciso, mas a aplicação está definida. Porque, olha só, a exponencial, ela é... Bom, enfim. Eu não preciso disso. A exponencial vai ser gama... Melhor, né? Ela precisar fazer a parte, mas eu acho que não. A exponencial P0, Q ou P, tá certo? Isso aqui é gama, é a geodésica, tá certo? Gama. Tanto faz também, pode ser também, olha só, tem duas maneiras. Vamos olhar aqui, tá? Esqueça isso, né? Porque aquilo só se for diferente de zero, mas eu posso fazer isso aqui. Se o V for zero, isso aqui faz... Então, vamos lá. Quem é ESP Q0? ESP Q0 é, atenção, gama de 1 Q0. Concorda? Sim. Certo? O que é isso aqui? Isso aqui é a geodésica, é o valor da geodésica no tempo 1, tá certo? Que passa pelo ponto Q com velocidade zero. Alguém sabe que geodésica é essa? Devia ter falado. A geodésica, gama de T igual a Q para todo T, tá certo? Isso aqui é a aplicação constante. Do ponto de vista, digamos, de definição, isso aqui é uma geodésica. Pode chamar de degenerada, mas é uma geodésica. Certo? A geodésica constante. Eu acho que em algum momento do livro a gente fala assim, uma geodésica não trivial. Tá certo? Tá claro, Ian? Então, a velocidade é zero, né? Perdão? No caso, a velocidade é zero, é por isso que a geodésica é constante. Exatamente. Pela unicidade, né? Pela unicidade, né? Como é a geodésica, que passa por quê? Com velocidade zero, como essa aqui satisfaz isso, tá certo? Ela é a única. Tá bom? Em particular, dada essa observação, ou seja, a geodésica que passa com velocidade zero é a constante, isso aqui está dizendo, gente, como ela é constante em particular, isso está nos dizendo que a aplicação exponencial Q de zero é igual a Q. Tá? Ela é razoável. Ela pega aqui, por exemplo, esse vetor e vai andar aqui. O zero tá aqui, faz parte, entendeu? O zero vai em Q. Esse segmento vai nesse segmento, tá bom? Então, a primeira observação fundamental é essa. A aplicação exponencial, ela está definida nesse aberto do espaço tangente, aberto em torno da origem, né? Esse aqui é o espaço, no caso, TQM. É um espaço vetorial, esse espaço tem um zero, tá? O zero vai em Q. Bom, a gente já viu como funciona. Aí, vou calcular, a gente pode calcular a diferencial de Q em qualquer ponto aqui, em qualquer ponto. O ponto mais fácil é o zero, tá? A derivada, vamos calcular a derivada. Ela leva o zero, leva em Q. E a derivada, observe que isso aqui é um espaço vetorial, tá bom? Então, só para ficar bem claro, né? Em particular, deixa eu ver se eu acho um lugar legal para escrever. A diferencial da exponencial, atenção, gente, que essa exponencial Q, ela está definida em vetores tangentes, tá certo? Eu vou derivar, então, aqui é o domínio dela, eu posso derivar em qualquer vetor. Qual é, se eu fizer isso, quem é o domínio dessa derivada?
ela está definida nesse aberto do espaço tangente. O espaço tangente é um espaço vetorial. Quem é o espaço tangente de um espaço vetorial? É ele próprio, tá certo? T, V, T, Q, M. Tá claro isso que eu estou falando? Isso é... Tenho impressão... Vou olhar depois das aulas, se eu falei isso no começo. Nós vimos a definição... Vou falar com calma agora. Nós vimos a definição de espaço tangente a uma variedade diferenciável. Tá? Qualquer espaço vetorial abstrato de dimensão finita é uma variedade diferenciável. Certo? Então, um espaço vetorial de dimensão finita é uma variedade diferenciável. Se eu tenho um vetor nesse espaço vetorial, eu posso calcular o espaço tangente dessa variedade, que é um espaço vetorial, nesse ponto, tá? E a observação é que isso aqui é isomorfo ao próprio espaço, tá? O espaço tangente a um espaço vetorial é ele próprio, é isomorfo a ele próprio, tá? Trivialmente, por translação, do que você quiser. Tá claro isso? Isso é uma observação importante. Simples, mas importante. Muito bem. Nesse sentido, e como sempre, tá certo? Atenção, mas ainda. Mesmo que essa aplicação esteja definida só nesse abertinho, quando eu escolher aqui um ponto, por exemplo, esse, a diferencial da aplicação exponencial, no caso Q, quando eu calcular a derivada nesse ponto, ela vai estar definida no espaço tangente a esse ponto ao seu espaço vetorial. Aí, como eu disse, isso aqui, esse espaço, ele é isomorfo a esse. Olha só, preste atenção, gente. Né? E a imagem vai aonde? Vai na derivada, né? Seria aqui, ó. Nesse espaço vetorial aqui. Que espaço vetorial é esse? Aqui é o T, gama de V, digamos. Ou gama T, calculado no gama do módulo de V, M. Isso aqui é um ponto da variedade. Isso aqui é esse espaço aqui, entendeu? Então, seria esse espaço aqui. Ela leva... O espaço tangente aqui, que é ele próprio, leva nesse espaço tangente. A derivada, eu estou falando da derivada agora. Tá bom? Em particular, como ela leva o zero no Q, como a exponencial leva o zero no ponto Q, a gente vai ver que a derivada da exponencial no zero é uma aplicação que vai de T Qm em T Qm. Leva esse espaço todinho nele próprio. Certo? Essa observação é importante. Primeira observação é essa. A derivada da exponencial no zero é uma aplicação linear. A gente já sabe que ela é diferenciável, né? E ela leva, a diferencial vai levar na origem, no zero, vai levar o espaço tangente nele próprio. Tá bom? Bom, agora eu vou calcular isso aqui num vetor qualquer. Agora eu vou calcular isso aqui num vetor qualquer. Tá? A gente vai chamar de V também. Então, isso aqui é... Como é que a gente calcula a derivada de uma aplicação? Aqui tem uma coisa sutil, de novo, simples, mas que eu quero enfatizar, tá? Eu tenho uma função entre duas variedades, f, digamos, de m e n. Tá certo? Como é que eu calculo a derivada de f no ponto P no vetor tangente? Entendeu? A gente pode calcular, por exemplo, derivando em relação a t, tá certo? A f composta com a curva. Essa curva é a curva que no ponto, digamos, t igual a zero, que no ponto t igual a zero passa em p com velocidade v. A gente viu isso, tá certo? A gente pode definir a derivada, na verdade foi assim que nós definimos. A derivada de uma aplicação entre variedades é definida dessa forma. Vejam lá atrás. E não depende da curva que a gente escolhe, tá? Baseado nisso, para eu calcular
A derivada da exponencial na origem, aplicada no vetor V, eu vou tomar uma curva, atenção, uma curva que é uma curva que passa pelo vetor V, né? Que no zero, isso. Como é que é mesmo? Derivada, assim, no zero, passa no zero, e cujo vetor velocidade é o V, tá certo? A curva que a gente vai tomar vai ser a curva TV. Essa curva aqui em t igual a zero, passa no zero, no meu ponto, e a derivada dela, não só no zero, mas em qualquer ponto, a derivada dela é V, tá certo? Então essa é a curva mais simples possível. Por que eu posso tomar essa curva? Porque o meu domínio, ele é linear, é um espaço vetorial, entendeu? Então, ou seja, isso aqui está bem definido. T vezes V está bem definido. Essa é a curva mais simples, que no zero passa no zero, com velocidade V. Tá? Então, o que eu estou aplicando aqui é a definição de diferencial de uma aplicação, e eu estou usando aqui uma curva. Tá? Isso não depende da curva escolhida, eu escolho a mais fácil. Agora entra o lema de homogeneidade, entendeu? O que é a exponencial? A exponencial é a geodésica, que no tempo 1, né? O valor da geodésica no tempo 1, da única geodésica que em Q tem velocidade, nesse caso aqui seria TV, tá bom? Aí o que a gente faz? Aí usa o lema de homogeneidade, a gente pode passar esse T para cá, tá certo? É o que a gente faz agora nessa igualdade. Muito bem. Agora, eu estou derivando... É arretado esse truque. Tudo que a gente fez até agora foi para fazer essa conta, tá? Então, agora eu estou derivando uma geodésica. Aliás, eu esqueci de colocar aqui, né? Esse t igual a zero continua, tá? Em t igual a zero, a geodésica que no ponto t igual a zero passa em Q com velocidade V. Bom, a derivada por definição dessa geodésica no tempo t igual a zero é V. Conclusão, essa conta aqui está dizendo o seguinte, que a diferencial da exponencial, que na origem, aplicada no vetor V é o próprio V. Ou seja, essa aplicação aqui, no espaço tangente, é a própria identidade. Eu já tenho observado, eu apaguei um pedaço, né? Já tenho observado que a diferencial ela vai do espaço tangente no espaço tangente. Então, essa aplicação aqui, ela é a identidade. E está aqui a conta. Tá bom? Ora, a identidade, eu não... Eventualmente, eu vou para esse fato específico, que a diferencial é a identidade. Neste momento, a única coisa que eu preciso é que a diferencial ela é uma aplicação invertível. A identidade é invertível, é isso que eu vou usar, tá? Então, sendo a diferencial na origem uma aplicação invertível, o teorema da função inversa garante que ela é um diffeomorfismo local, tá? Ou seja, vai existir um epsilon pequenininho, onde ela é um diffeom sobre a imagem. Essa é a demonstração da proposição. Tá bom? Isso aqui é muito importante para a gente. Deixa eu explicar por quê. Vamos ver, em algumas oportunidades, tá certo? Sendo um diffeomorfismo, gente, isso aqui, ó, isso aqui é uma bola de um espaço vetorial. O espaço vetorial, ele é isomorfo ao Rn. Então, a gente vai, em alguns momentos, utilizar isso aqui como sendo um sistema de coordenadas para M. Sistema local de coordenadas. Está claro isso? Esse sistema ele é muito importante, muito útil e especial. Então, essa proposição fornece, está dizendo para a gente, em outras palavras, que podemos tomar a exponencial como sendo uma parametrização local, um sistema, e, portanto, sistema de coordenadas para M. Mas eu vou voltar a falar nisso futuramente, tá bom? Bom, falar de dois exemplos, mas é basicamente um. O Rn, não tenho muito o que falar, o Rn... mas é bom vocês pensarem, né? Usando a definição que nós vimos, que as geodésicas são as retas, né? Naturalmente, parametrizadas pelo comprimento de arco ou proporcional ao comprimento de arco
Essa, como eu já enfatizei, é uma condição. E no RN é fácil ver que a aplicação exponencial é a própria identidade. Não tem muita graça, não. A gente não precisa dela de verdade. Mas na esfera as coisas começam a ficar mais interessantes, tá? Na aula passada, que nós demos uma olhada nos exercícios sobre o capítulo, né, de métricas, de conexão, capítulo 2, tem um exercício lá que a gente mostrava que o vetor tangente a um grande círculo parametrizado pelo comprimento de arco numa esfera, ele era paralelo. Ora, mas agora a gente já sabe que isso é definição de geodésica, tá certo? Então aquele exercício, no fundo, disse isso para a gente. Que os grandes círculos, desde que parametrizados pelo comprimento de arco, e atenção, nós usamos esse fato na demonstração, tá? São geodésicas da esfera, tá? A observação elementar, na verdade, é que são todas as geodésicas da esfera são grandes círculos. Por quê? A demonstração está aqui, mas a maneira mais simples de ver isso é simplesmente usando... Olha, escrevi errado aqui. Deixa eu apagar aqui. É unicidade que eu queria escrever aqui. Então, pela unicidade, essa palavra mágica. Ora, os grandes círculos são geodésicos. Agora, dado um ponto, o que está escrito aqui, também está no livro do Manfredo, é o seguinte: dado um ponto na esfera e um vetor, existe um grande círculo que pode ser parametrizado pelo comprimento de arco. Atenção. Atenção. Né, que passa por esse ponto e cujo vetor tangente é esse vetor dado. Atenção. Esse vetor aqui, ele pode ser qualquer, ele pode valer aqui, ter comprimento 1 bilhão, tá? Eu acho aqui um grande círculo, atenção, um grande círculo, passando por esse ponto, e cujo vetor velocidade é esse cara dado. Tá? Isso aqui diz várias coisas pra gente, né? Bom, isso aqui está dizendo primeiro pra gente que Isso está dizendo pra gente... Bom, como os grandes círculos são geodésicos, e dado um ponto e um vetor, eu sempre encontro um grande círculo que passa por esse ponto, cujo vetor tangente é esse vetor dado, então, pela unicidade, todas as geodésicas são grandes círculos. Tá certo? Primeira observação. Se vocês não estiverem, como é que chama, totalmente convencidos, a gente pode fazer o seguinte ainda, tá? Mesmo em SN, primeira observação, né? SN está, digamos, no RN mais 1, tá bom? Quando você fixa um ponto, vamos supor que isso aqui é a esfera centrada na origem de raio 1, tá? Eu escrevi isso aqui. Esfera unitária. Você pega... A esfera é totalmente simétrica, entendeu? Então, quando você escolher um ponto, você pode supor que o seu ponto, ele é o ponto, por exemplo, 0001. Esse aqui, às vezes a gente chama de polo norte. Tá? Então, isso aqui você está fixando o sistema de coordenadas do RN, né? Está pegando esse ponto daqui, tá bom? Sem perda, né? Dada as simetrias da esfera, você pode supor que o seu ponto é esse, tá? E agora você pode considerar, por exemplo, tá? Aí você vai ter aqui as coordenadas x1, x2, etc. xn, né? E essa aqui vai ser a xn mais 1. Você pode escolher as duas primeiras, por exemplo, e considerar essa curva daqui. Atenção, gente. Gama T. Olha só o que eu vou escrever, tá certo? Gama A. Eu vou colocar aqui cosseno de AT, seno de BT. É isso que eu quero? Mais ou menos.
E o resto zero. Essa curva está na esfera, tá certo? Porque a soma dos quadrados dá 1. Bom, mas não vai ser esse cara que eu quero, não. No caso... esse cara mesmo. Cadê? Resto zero. Aqui zero. E aqui 1. Gama, quem é gama de zero? É o P, tá certo? Quem é gama linha de zero? Gama linha de zero, ele é A vezes o é 1, tá certo? Aí, na verdade, eu preciso fazer duas rotações. Na verdade, o ponto que eu escolhi foi esse, tá certo? Tá bom a minha conta? Mais ou menos. Deixa eu pensar aqui. Dado o vetor... Enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, você pode pegar um ponto, pode pegar um vetor qualquer, tá? E você pode... Certo? Seria... Ah, desculpa, gente, tá errado isso aqui, né? Gente, quem é gama linha de zero? Alguém pode dizer? Que a derivada do cosseno é o seno, mas a derivada do seno... A derivada do cosseno é menos o seno. A derivada do seno é o cosseno. Tem dois errinhos aqui, deixa eu voltar. Aqui eu preciso que seja... Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Sim, professor, tá de boa. Beleza. Essa curva que eu escrevi aqui, se fosse em dimensão 2, seria essa curva daqui, tá bom? Seria essa curva daqui. Quando você está no t igual a zero, todo mundo concorda que nós estamos aqui, nesse ponto, certo? Ou seja, não é esse, é esse. Tá bom? Esse é o ponto. Quando você derivar, a derivada do cosseno é menos o seno, a derivada do seno é o cosseno. Então, gama linha de zero, não é? Vai ser A vezes o E2. Tá certo? O E2 é o vetor unitário aqui. A vezes o E2. Vai ser um cara assim. Dependendo do tamanho do A, entendeu? Ou seja, isso aqui é uma parametrização. Aí, o que eu falei da rotação, você pode pegar o seu ponto qualquer, você pode supor que é esse, e você pode rodar de novo a esfera, pegar o seu vetor qualquer, você roda o vetor para supor que o vetor é esse aqui, entendeu? E esse aqui vai ser o comprimento dele. A vezes o E2. O vetor poderia ser esse. Não sei onde ele está. Aí você roda para chegar aqui. Credo. Certo? Tá claro? São duas rotações. A primeira rotação para pegar o ponto qualquer e trazer para cá. Segunda rotação, que você tem um vetor dado, você roda e coloca aqui, por exemplo. Pronto. Se o ponto for esse agora, e o vetor for esse, a curva pode ser essa. Tá? Isso aqui é uma parametrização pelo comprimento de ar, proporcional ao arco, melhor dizendo, tá certo? De um grande círculo. Que passa por esse ponto, cujo vetor tangente é esse vetor dado aqui. Certo? Bom, esse é o argumento para mostrar que todas as geodésicas da esfera são grandes círculos. Certo? Precisou do exercício da aula passada. Beleza. Muito bem. Como é a aplicação exponencial na esfera, para a gente terminar? Tá bom? A aplicação exponencial é obtida percorrendo esses grandes círculos. Então, você pega um ponto aqui, não sei se meu desenho ficou muito bom, está aqui o meu ponto P, tá certo? Eu estou querendo desenhar isso aqui em cima. Isso aqui é o meu espaço tangente, TPSN, tá certo? Desenhando assim, para pensar que é abstrato. Bom, quando você pega um ponto, né, pega um vetor aqui, a gente já sabe que a geodésica vai ser um grande círculo. Certo? Vai ser um grande círculo.
Ora, o círculo, imagine um círculo. É um círculo mesmo, um círculo plano, tá? O círculo você pode rodar, passar quantas vezes você quiser, né? Ou seja, esse parâmetro que eu apaguei aqui, se você parametrizar, por exemplo, cosseno de t, seno de t, esse t é qualquer número real, né? Pode dar 1000 voltas no círculo, tá certo? Isso está dizendo para a gente o seguinte, isso é importante, a aplicação exponencial na esfera, ela está definida em todo o espaço tangente, ou seja, se o meu vetor for muito grande, tá certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou andar sobre o círculo esse comprimento, digamos que seja 40. Aí eu vou andar aqui 40, até chegar em 40. Até chegar em 40 eu paro. A imagem desse ponto pode ser esse aqui de trás, desse outro lado. Tá certo? Então a primeira observação é essa. Já que os círculos, os grandes círculos, estão parametrizados, podem ser parametrizados com um parâmetro qualquer, a aplicação exponencial na esfera está definida em todo o espaço tangente, né? Obviamente, não é injetiva, né? Porque vai começar a se sobrepor aqui, depois que você tiver um comprimento maior que 2π. A esfera de raio 1, tá bom? Mas, essa observação, outro mas, que eu tinha colocado aqui, mas apaguei, ela, naturalmente, ela é injetiva se você tomar, no espaço tangente, a bola de raio π. Tá certo? Por que raio π? Porque π é o diâmetro da esfera, de raio 1, tá? É o diâmetro da esfera de raio 1. Então, se você sair daqui desse ponto e andar π, se for aberto, você não chega aqui. Se você pegar outro ponto, tá certo? Se você for sempre andar π, não vai intersectar nenhum grande círculo, tá certo? Então, isso aqui está dizendo também, observe que ela é injetiva aqui, e mais ainda, tá? A imagem dessa bola, pela aplicação exponencial, é a esfera menos o antípoda. Tá entendendo? Então, esse é mais ou menos o comportamento da aplicação exponencial na esfera. Não sei se ajudou. O que eu queria... Eduardo. Né? Vocês podem repetir isso aí, por favor? De bola de raio π, no caso, né? Ou seja, você já entendeu como funciona, né? A exponencial. Você vai pegar aqui um vetor e vai andar sobre a esfera, sobre o grande círculo, o comprimento desse vetor. Tá certo? Tá bom? Ora, só que você quer andar em todas as direções. Você pode andar, né? Você pega um vetor muito grande, você pode começar a dar voltas, tá certo? Nesse domínio, não quer dizer que seja único, tá? Nesse domínio, eu estou dizendo que ela é injetiva. Porque você vai andar nessa direção aqui, numa direção, se você andar o comprimento π aberto, tá? A bola aberta. Você vai sair de P e vai chegar até menos P aberto. Se você andar na outra direção, eu estou na bola, né? Tem todas as direções. Você andar na outra direção, você vai pegar essa mesma geodésica e andar no outro sentido. E elas não vão se intersectar, entendeu? Ou seja, aqui, nesse domínio, isso aqui é um domínio onde ela é injetiva. Tá bom? Entendeu? Entendi. E a imagem, isso é legal, a imagem é a bola, é a esfera menos o antípoda. Mas nesse exemplo eu queria falar só mais duas coisas, tá? Primeiro que essa questão dela estar definida em todo o espaço tangente, ela vai voltar para a gente quando a gente estudar o capítulo de variedades completas, tá? Uma variedade, ela é completa, uma das caracterizações é essa, quando a aplicação exponencial em cada ponto está definida sobre todo o espaço tangente, certo? Então, em particular, a gente vai ver um conceito mais na frente, que a esfera é completa. E aqui está a justificativa já, a priori, tá? Toda variedade compacta é completa também. E outra coisa que eu queria observar era aquela questão da homogeneidade, tá certo? Que eu tinha falado pro Eduardo.
Na homogeneidade, como é que a gente pode ver, né? A gente pode ver a questão da homogeneidade justamente nesse exemplo que eu estava falando. Você pode considerar gama, o exemplo que eu acabei de escrever acima, tá? Cosseno de AT seno de AT. Tudo bem que aqui está definido para todo T, né? Mas vamos pensar que eu estou na esfera S2, tá bom? S2, por exemplo. Que aí a gente consegue enxergar. S2 é essa esfera daqui, by the way. Certo? Então, gama linha. Olha isso aqui é o quadrado, mas isso aqui é o quadrado da 1, né? Gama linha de T, né? É igual a isso. Menos, né? Seno de AT, certo? Cosseno de AT, né? Zero. Beleza? Agora eu posso considerar a curva alfa de T. Atenção. Alfa de T né? Alfa de T. Exato. Não era exatamente assim. Não está didático, mas serve. É a mesma curva, só que no parâmetro T. Tá certo? Então, por exemplo, essa curva daqui, as duas parametrizam a mesma geodésica. Né? Essa mudança proporcional aqui no parâmetro está mudando só a velocidade. Ou seja, alfa linha de T, não é? Melhor. Gama linha de 0 é o vetor A00, né? E o alfa linha de 0 é o vetor 100. Entenderam? Então, a imagem das duas curvas é o círculo. Essa daqui está com a velocidade A vezes T. Atenção, tá? Não estou dizendo se o A é maior que 1. Se o A for maior que 1, ela é mais rápida. Se o A for menor que 1, ela é mais devagar. A questão é que a curva é a mesma. O que eu estou mudando é a velocidade que eu estou andando, né? Então, pode ser um vetor unitário. Ou, por exemplo, se o A for maior que 1, né? Se o A for maior que 1, a velocidade vai ser maior. Né? Agora, por exemplo, se uma tiver definido no parâmetro menos epsilon, naturalmente, a outra vai estar definida no parâmetro menos epsilon sobre A, epsilon sobre A. Deixa eu falar de outra forma agora. Não sei se esclareceu aí para o Eduardo. Ou seja, a gente pode reparametrizar linearmente a geodésica, ela continua sendo geodésica, tá? Mas, deixa eu ver se eu dou um exemplo assim. Digamos que eu tenho uma superfície aqui, tá certo? Tem um ponto. Tem o meu... O ideal era pegar um exemplo onde ela não é completa, né? Mais ou menos esse exemplo aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui um ponto. Fazer um buraco aqui, tá certo? Será que vai me ajudar? Vou pegar esse ponto. E aí eu vou olhar o espaço tangente aqui nesse ponto. Então, esse aqui é o ponto P, aqui é o 0, esse verde é o T. É o TPM. Tá acompanhando aí, Eduardo? Eu quero olhar aqui. Eu tô querendo olhar nessa direção, tá?
futuramente a gente vai ver que sempre existe uma geodésica ligando os dois pontos. Aqui eu estou desenhando esse buraco para dizer que ele está faltando na variedade, tá? Mas eu posso andar nessa direção, digamos. A gente vai ver que existe sempre a geodésica. Mais ou menos, em alguns casos, certo? Mas eu vou olhar essa direção aqui, então vai ter aqui um vetor que vai me dar essa geodésica daqui, tá certo? Digamos que esse comprimento aqui seja D. Então, eu posso andar na direção desse vetor, posso pegar aqui um vetor com comprimento D também, onde D é isso aqui, tá? Aí eu posso andar, atenção, na direção desse vetor até o comprimento D. Até o comprimento D. Então, nesse caso, a geodésica estaria parametrizada pelo... enfim, nesse, digamos, no intervalinho, o domínio seria aqui, algum valor aqui que não me interessa, e no outro lado seria esse D. Tá certo? Esse valor aqui seria o comprimento máximo do vetor, onde eu posso ir sem, né, assim, para ficar bem definido ainda, entendeu? Teria que ser um D estritamente menor do que isso aqui. Bom, o que é que eu posso fazer aqui agora? Eu posso, atenção, né, pegar aqui um vetor menor, aqui eu posso pegar um vetor menor do que esse, e aí, olha só, se a velocidade é menor, eu posso, digamos assim, andar mais. Você entendeu? Se eu escolher aqui um vetor menor do que esse aqui é o vetor até onde ela pode andar. Eu queria que a minha variedade ela podia parar por aqui, sabe? Esqueça isso. Digamos que você não tem essa parte. Ora, eu posso andar até aqui, digamos, mas eu posso pegar um vetor menor. Se eu pegar um vetor menor, eu posso andar um comprimento maior do que o comprimento dele. Isso aí eu acho que é razoável. Esse aí é o lema de homogeneidade. Ou você anda, se você pegar o vetor V aqui, o máximo dele, ou você pode pegar um menor e, digamos assim, andar mais. Acho que essa é a ideia. Eu acho que agora ficou claro. Pronto. Na esfera não fica muito claro por causa desse fato, que ela está definida sobre todo o espaço tangente, entendeu? Aplicação exponencial. Bom, é isso. Foi uma aulinha curta. Se tivesse terminado mais cedo, eu queria falar do exercício 2, eu acho. É o 1 ou é o 2? Como eu falei, esse capítulo ele é o exercício 1. Vocês podem olhar, esse capítulo ele é riquíssimo em exercícios. Tá certo? A gente precisa se dedicar a ele. Vocês já devem começar, tá? Vou parar a aula por aqui e a gente continua segunda-feira, tá bom?